No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um tema que muitas pessoas ainda têm dúvidas. O que é melhor? Dividendos de ações ou dividendos de fundos imobiliários? No vídeo de hoje eu vou detalhar todas as vantagens e desvantagens de cada um e como você define em qual dos dois você precisa focar. Mas antes da gente começar, já se inscrevam no canal, que é muito importante, tá bom, galera? Então se inscrevam e já deixa o like, tá? Vamos lá pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger, criador aqui do canal Victórios. Igual comentei com vocês, já se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixa o like, é muito importante, tá bom, pessoal? Mas vamos lá, vamos então entender qual que é melhor, dividendos de ações ou dividendos de fundos imobiliários. Primeiramente, a gente precisa entender alguns pontos importantes. E um dos pontos importantes é entender qual estratégia seguir. No momento de você definir a sua estratégia, você precisa se perguntar bastante: qual o seu objetivo principal com esses investimentos? Eu gosto de dividir essa pergunta em dois pontos primordiais. Você se foca voltado para a aposentadoria, uma liberdade financeira, ou se é focado para acumular capital. E por que eu gosto de especificar principalmente isso? Caso sua escolha for se aposentar ou ter uma liberdade financeira, você deve focar em alguns aspectos, como por exemplo, ter uma renda mensal ou também trimestral, isso de forma recorrente para você se pagar, para você pagar as suas contas. Fora isso, você também precisa se atentar quanto à estabilidade desses investimentos, questão de volatilidade e tudo mais. A gente precisa equilibrar esse aspecto, até porque esse dinheiro que você vai receber precisa ser tratado de uma forma mais cuidadosa. Agora, se você foca em acumular capital, a estratégia muda um pouco, principalmente porque você não vai precisar ter que trabalhar com dividendos periódicos, e sim com dividendos pagos de forma anual ou também semestral. E aí, no caso, você consegue fazer uma carteira que rentabiliza um pouco mais do que uma ação que foca mais em dividendos. E vejam só, não é porque você vai deixar de receber dividendos mensalmente ou trimestralmente que você vai deixar de receber dividendos. Você vai receber dividendos nesse período do ano. Vai existir até ações que vão pagar trimestralmente e que compensa em rentabilidade também. Um exemplo disso é o próprio Banco do Brasil, que eu gosto sempre de trazer como exemplo. Mas a gente também abre margem a buscar ações que rentabilizam com uma maior estabilidade e uma tendência melhor. Um outro exemplo disso é a PetroRio, que eu cheguei a comentar com vocês no último vídeo. É claro que você vai também poder equilibrar essas duas estratégias. Vai depender bastante do seu perfil de investimento, vai depender bastante da situação atual sua. Mas, se baseando no seu perfil e também do nível que você quer chegar, ou também da forma que você quer levar os seus investimentos, eu não consigo enxergar um jeito certo de investir. Não tem um jeito certo. Existe um padrão para você se equilibrar ante aos teus investimentos e aos teus objetivos de vida. Eu sempre vou prezar aqui pela diversificação. Então, o equilíbrio nesse caso é muito legal. Mas nós precisamos estar sempre preparados a uma estratégia mais focada para dividendos, realmente, mensalmente, ou também para uma rentabilidade. Nós não podemos abominar uma pessoa que foca só em dividendos ou uma pessoa que foca só em rentabilidade. É o perfil dela, é a estratégia dela. Certo, mas diferenciando realmente dividendos de ações versus dividendos de fundos imobiliários. Como que ficaria isso? Vamos lá. Eu peguei esses dados para vocês avaliarem, galera, que é referente aos dividendos do HGLG11 pagos mensalmente desde 2018. Então vejam os benefícios desse fundo imobiliário para quem busca recorrência mensal. Eles são pagos todos os meses. Os fundos imobiliários não costumam ter tanta volatilidade nos pagamentos nem nas cotas. E além disso, pessoal, baseando-se nessa recorrência, uma estratégia muito interessante para se utilizar os fundos imobiliários
é para pagar os seus gastos pessoais na sua aposentadoria, ou também até na sua liberdade financeira, né? Bom, pessoal, mas no gráfico, reparem a questão da estabilidade de recorrência nos pagamentos do HGLG11. Não é nenhuma recomendação, mas vejam como ele é estável nos pagamentos e também no dividend yield. Existem ainda alguns momentos do mercado que eles pagaram acima dessa média que eles costumam pagar. E outro ponto interessante é que conforme o tempo vai passando, eles vão aumentando esses pagamentos. No caso, o HGLG11, tá? Eu já fui diretamente no HGLG11 porque, na minha opinião, ele é um dos melhores fundos imobiliários para se investir hoje. Então, quando você for investir em fundos imobiliários, não inventa. Vai buscar os melhores que você vai ter esses retornos que eu estou mostrando para vocês. Não tem que inventar na hora de investir em fundos imobiliários. Vai lá e compra os melhores. Você comprando os melhores, comprando num preço bom, você consegue sim ter essas estabilidades na sua rentabilidade. E vejam como esse fundo imobiliário ele é estabilizado quanto ao seu dividend yield. Vejam que fica numa média de 0,6, 0,7, 0,8. Agora que tivemos uma Selic mais alta, aumentou também. Aí você para e pensa, poxa vida, mas a Selic está pagando mais, a renda fixa está pagando mais. Novamente, aproveitando a estratégia de acumulação de cotas, nós vamos comprar essas cotas abaixo do mercado e vamos estar recebendo esse valor em dividendos e ainda por cima, num futuro, vamos ter a rentabilidade dessa cota que futuramente vai aumentar naturalmente também os pagamentos dos dividendos. Então essa é uma estratégia muito legal para quem vive de renda, para quem quer viver de renda recebendo mensalmente, focado para ter uma liberdade. E agora, no outro lado da moeda, vamos analisar como que é o pagamento das ações que pagam dividendos. Muito bem, eu peguei o exemplo do Banco do Brasil. Então, vejam só, é uma ação que é uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. E eu trouxe para vocês uma recorrência de pagamentos dela desde o período de novembro de 2018 e os meses que foram pagos até o momento. Mas os dividendos de ações especificamente, eles são pagos dependendo da diversificação da carteira, ou seja, se você trabalhar uma carteira para te pagar dividendos, buscando ações que em um certo período pagam dividendos, e em compensação você vai buscar outras ações que pagam dividendos nos períodos que a outra ação não paga, você vai conseguindo cobrir a lacuna de pagamento, ou seja, você vai buscar ações que pagam dividendos em certos períodos. Então, uma ação que você buscou paga a cada 3 meses, e em compensação disso, você vai buscar uma outra ação que paga nos períodos que a outra ação não paga. Assim você consegue compensar. É claro que dessa forma, de vez em quando, vai ter algum mês que vai sentir uma certa volatilidade. E aí que entra os dividendos dos fundos imobiliários para dar uma equilibrada, né, quanto a esses recebimentos. E por conta disso, os pagamentos de dividendos das ações costumam ter uma maior volatilidade por conta dessa falta de recorrência mensal. Eles são pagos em certos períodos. E, fora isso, existe um outro aspecto que afeta, que é o faturamento da empresa. O faturamento da empresa vindo maior, eles vão pagar mais. Vindo menor, talvez eles vão ter que reajustar o payout para continuar pagando um valor muito alto. Um payout muito elevado, talvez não é o momento de investimentos das empresas. Existem várias variáveis para a empresa estar pagando dividendos elevados, tá? E fora isso, essa estratégia de receber dividendos com ações, ele é perfeito para reinvestir e impulsionar os ganhos em certos meses, que é a estratégia que eu comentei com vocês de buscar ações que pagam dividendos em certos períodos, equilibrar na sua carteira essas ações e buscar os fundos imobiliários. Sendo assim, você vai ter um equilíbrio dos fundos imobiliários e vai ter meses que você vai ganhar mais dividendos por conta das ações que vão trazer retornos. Por outro lado, se você focar só em ações para receber dividendos, você vai ter uma renda mais volátil e vai depender bastante de uma estratégia para você se preparar quando você não receber em um certo mês dividendo ou também receber abaixo da média do seu gasto mensal. Nesse caso, você teria que fazer um caixa. E no gráfico de pagamentos mensais de BBAS 3,
Vejam que desde 2018 até o momento, foi uma empresa que pagou de forma trimestral, pagou muito bem dividendos, tá? No caso aqui, vejam que existiram poucos meses que ela acabou não pagando. Então vejam que essa empresa, para alavancar os recebimentos mensais dos fundos imobiliários, por exemplo, seria muito interessante. Mas trabalhar apenas com ela para pagar os seus gastos ficaria um pouco difícil. Você teria que achar outras formas para incrementar na sua renda mensal esses períodos que não foram pagos dividendos. É claro que você não vai investir só nessa ação, você vai ter que diversificar. E para isso você vai equilibrando, buscando outras ações que pagam nesses períodos que ela não paga, caso a BBAS. E eu trouxe até uma comparação aqui do HGLG11 quanto ao BBAS. Vejam a diferença de pagamentos. É claro que a gente não precisa comparar os valores pagos, até porque Banco do Brasil, em compensação a HGLG11, o valor da cota é bem abaixo, até porque são estratégias diferentes de se analisar, FIs e ações são diferentes, são coisas diferentes, são ativos diferentes, mas cabe a gente verificar que, juntando os dois, vejam a impulsionada que seria feita nos seus rendimentos mensais. Seria uma alavancagem muito interessante para os seus dividendos. Você receberia muito mais do que apenas investir em fundo imobiliário, por exemplo. Então, por isso que é sempre legal você trabalhar uma diversificação. E agora, comentando as vantagens de cada um, o HGLG11 vai te trazer uma estabilidade e um rendimento mensal, igual eu comentei, e BBAS vai te trazer uma rentabilidade maior e impulsionar os seus investimentos. E agora imagine juntando os dois, o benefício que você teria, as vantagens que você teria na sua carteira de investimento, né, na sua rentabilidade mensal. Seria muito benéfica para você. E também seria muito benéfico se você já deixar a sua inscrição aqui no canal, tá bom, pessoal? Vai me ajudar bastante, beleza? Mas voltando aqui, qual que é o melhor ativo para se investir? Bom, já indo direto, não existe o melhor, igual eu comentei. Existe o melhor para o seu perfil. Então a resposta está lá no início do vídeo. Principalmente porque diversificar se baseando em seu perfil é essencial. Se o momento seu é de buscar rentabilidade, talvez uma porcentagem maior em ações seria bacana. Mas em compensação, você precisa se atentar quanto ao seu perfil de risco. Se você não aceita perder tanto, você vai trabalhar mais em fundos imobiliários, apesar de você estar trabalhando em uma estratégia focada em rentabilidade. Então você tem que sempre equilibrar a questão do seu conhecimento, do quanto que você quer se arriscar e do quanto que você quer chegar, da estratégia que você quer para a sua vida, para os seus objetivos. Cabe ali um equilíbrio ante a tudo isso. E para mostrar na prática isso, eu trouxe 3 exemplos para vocês acompanharem aqui. E vejam só. O primeiro exemplo é o seguinte. Fernando tem um gasto fixo mensal de R$4.000 e quer que os dividendos auxiliem esses gastos. Porém, ao mesmo tempo, ele quer um valor a mais para gastar com lazer. Sendo assim, eu trouxe um exemplo prático para vocês aqui. Eu vou trazer os exemplos se baseando já no valor final do quanto que ele precisaria ter. Então, na carteira total, eu vou me basear sempre num valor específico para ele ter no final, para estar equilibrando e recebendo essa renda mensal de forma tranquila e bem diversificada. Eu não vou focar aqui na questão do crescimento dessa carteira, tá bom? Vou focar no final. Mas no caso que o Fernando teria que ter R$650 mil em fundos imobiliários, e isso traria para ele um rendimento mensal de R$4.000 aproximados. Isso com um yield médio de 7,5% ao ano, onde nós conseguimos encontrar isso tranquilamente nos fundos imobiliários e fundos imobiliários consolidados, tá? Não os fundos imobiliários arrojados. Roger, mas está abaixo da média, está abaixo da Selic. Na renda fixa eu consigo muito mais. Lembre-se da estratégia dos fundos imobiliários das cotas. Por outro lado, conseguimos verificar as ações, onde eu coloquei aqui R$350 mil e com um yield médio de 10%. Sendo assim, você conseguiria um rendimento anual de R$35 mil. Esses dividendos, vocês dividindo eles em 12,
te traria ali uma tranquilidade no seu lazer, ou se você quiser deixar para acumular e depois utilizar para uma viagem, ou também para aumentar suas cotas em FIs, tá tranquilo, vai depender bastante do que você quer seguir para o seu modelo de vida, tá? Nesse caso, como ele já vai estar com a sua liberdade financeira em andamento, um equilíbrio entre aumento de cotas e utilização para sua vida é muito bem-vinda. Lembrando também que nesse caso específico eu não considerei a carteira completa, ou seja, eu foquei só em fundo imobiliário e ações. No case 2, eu trouxe a seguinte situação. Rodrigo tem um gasto mensal de 4.300 e quer que os dividendos auxiliem esses gastos. Porém, ao mesmo tempo, ele quer aumentar o seu patrimônio para futuramente ter uma renda maior. Nesse caso, eu trabalhei com uma carteira de investimentos focadas mais em FIs novamente, coloquei ele 700 mil em FI e 7,5% de dividendos. É claro que dentro dessa carteira vamos ter vários FIs, ok? E essa renda mensal que vamos ter vai conseguir pagar os gastos mensais. Em compensação, coloquei 300k em ações, que te traria um rendimento anual de 30 mil, e você utilizaria esses 30 mil para comprar mais cotas de FI ou também comprar mais cotas de ações para você conseguir aumentar o recebimento desses dividendos futuramente e aí sim ter uma qualidade de vida bem mais interessante, conseguir viajar mais, curtir mais. E agora, no case 3, eu especifiquei mais. No caso, o Anderson ele tem um gasto mensal de 5 mil reais e ele quer que os dividendos auxiliem esses gastos no futuro. Hoje ele tem 20 mil e quer que os gastos mensais sejam pagos por dividendos futuramente. Sendo assim, eu trouxe algumas sugestões que podemos elaborar. No caso, eu trouxe uma carteira bem diversificada para ele estar recebendo esses pagamentos. Nessa tabela ao lado, nós conseguimos verificar todos os rendimentos mensais que nós conseguiríamos ter em cada ativo, em cada investimento que está nessa carteira. Então, em fundo imobiliário, vejam a quantidade em reais que teria que ter investido e no lado a renda mensal. Em fundo imobiliário, teríamos ali R$ 2.756, com 367 mil reais investidos, tá? Em renda fixa, 315 mil, conseguiríamos R$ 787 reais, já descontando o IPCA. Esse é um fato importante para a gente trabalhar em renda fixa, porque você investindo em renda fixa, você precisa trabalhar a retirada da inflação. Se você tirar toda a rentabilidade da renda fixa, o seu dinheiro vai começar a perder valor e em coisa de 10 anos, em 5 anos, você vai estar com uma rentabilidade menor do que o poder de compra, o poder aquisitivo do que você tinha no período que você investiu. No caso, em ações, nós teríamos ali uma média mensal de 1.400. É claro que eu trouxe a média, lembrando a todos, igual eu comentei anteriormente, esse valor ele não é pago mensalmente, então eu dividi em 12 um valor de dividendos pagos anualmente. E no exterior, considerei ali um yield muito abaixo, tá? Até porque lá é mais focado para rentabilidade, eles não costumam pagar tantos dividendos, mas eu coloquei e considerei ali R$ 175 reais por mês, uma média também, levando em consideração a questão das ações, como eu comentei anteriormente. No caso Bitcoin e ouro, não temos rentabilidades a pegar, já que é uma reserva de valor. No caso, então, FI 367 mil, renda fixa 315, ações 210, exterior 105 mil, Bitcoin 26 mil e ouro 26 mil também. O total disso tudo seria R$ 1.050. Então essa é a meta que o Anderson precisa chegar para conquistar esses rendimentos mensais. Agora, como ele vai chegar? Nesse caso, ele vai precisar criar uma estratégia de rentabilidade, vai precisar investir periodicamente, vai ser necessário analisar quanto que ele vai investir mensalmente para chegar nesse valor, vai precisar compreender por quanto tempo ele quer investir e também qual vai ser a estratégia, se ele vai manter essa estratégia dessa carteira que eu trouxe, para a gente focar nesses rendimentos. No caso aqui, 35% ficaria para FI, 30% ficaria para renda fixa, 20% para ações, 10% para o exterior, Bitcoin e ouro ficaria com 2,5% para cada um. Então esse é o valor que ele vai precisar para se aposentar. Mas e vocês, galera? Como vocês têm trabalhado para descobrir quanto que vocês querem ganhar no futuro e qual a estratégia de vocês? Vocês estão só investindo ainda apenas?
investir não é só isso, investir cabe uma estratégia muito mais abrangente, beleza? Comenta aqui embaixo como que vocês têm planejado. Vou deixar um vídeo aqui no lado também que é referente a como elaborar uma carteira de investimento baseando-se na sua vida. Dê uma olhada depois que é muito bacana, tá bom? Não se esqueça de se inscrever e também deixar o like, tá bom? Muito importante, hein? Ativem o sininho para vocês voltarem a ver meus vídeos, meus conteúdos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E eu fui nessa, galera. Abraço.